Olá, pessoal! Boa tarde! Eu espero que vocês estejam bem. Nós também estamos. Terça-feira, hoje, dia 29 de setembro. Juro que eu parei para conferir. Eu já vi que é 29 de setembro hoje, inúmeras vezes. Mas é muito louco, né? 29 de setembro, gente, passou muito rápido. Mas não vamos pensar nisso, não. Vamos pensar só em coisa boa, que hoje temos mais um convidado aqui que também vai nos falar sobre isso, histórias de vida, persistência, determinação. Então é muito bom quando a gente tem convidados assim, porque realmente dá aquele start na gente. Mas antes, eu vou falar os aniversariantes de setembro. Gente, que extensa lista, né, dos aniversariantes de setembro. Eu até brinquei na sexta-feira, na live que a gente fez na sexta, que eu falei assim, gente, papai e mamãe fizeram os aniversariantes de setembro em dezembro, ou seja, férias. Então, daqui até o carnaval, eu até brinquei, eu falei assim, a lista certamente será realmente extensa. Então, eu vou falar os aniversariantes do mês, pra gente não perder, do mês não, do dia 29 de setembro, pra gente não perder aqui a nossa prática e nem mesmo, eu sei que eles gostam de ser lembrados, é muito gostoso ser lembrado por alguém que a gente gosta, né? Então vamos lá, hoje é aniversário da Mônica Rocha, do Júlio César Figueiredo, da Neuza Silva, da Érica Tavares, Débora Duarte Coelho, Vinícius Salles, Renato Emílio, Carlos Ribas e Tânia Inglês. Parabéns para vocês. Muita saúde, proteção, é isso que realmente a gente pede, é isso que realmente a gente espera. Então vamos chamar o nosso convidado? Eu vou dar primeiro boa noite aqui para o Ricardo Tenório, que está sempre conosco, que eu sempre falo. Muito obrigada, porque é um parceiraço aqui, um amigo do escritório que está sempre com a gente. Então, o Sérgio, nosso convidado, ele está já aqui e vou chamá-lo. Tá conectando. Conectando. Olá, Sérgio! Olá, tudo bem? Boa noite. Aliás, não é boa noite ainda, é boa tarde, né? É boa tarde, ainda boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, você como está? Também, tudo ótimo. E assim, eu até falei agora, muito feliz quando tenho pessoas com histórias como a sua, porque é assim, Sérgio, não tem como eu não. Como eu te disse, eu li diversas matérias a seu respeito da conta Black, que você daqui a pouquinho vai estar nos explicando o que é. Mas está aqui, após crédito negado, ele criou a conta Black e prevê faturar 12 milhões. Então, isso é o que a gente quer ouvir realmente, né? Porque a nossa realidade, claro, a gente, aquilo que você coloca muito bem nas matérias, a realidade do negro diante de outras situações, mas é tão difícil a gente ter o nosso nome, o nosso crédito negado, mesmo às vezes não tendo nenhuma restrição. Enfim, vou deixar para você falar sobre isso e primeiro se apresentar, né? Porque, como sempre, eu já começo falando demais. Obrigado, primeiro boa noite, doutora. Doutora ou chama só de Ana? Ana Cláudia, Ana Cláudia, como preferir. Pode ser Ana. Primeiro eu quero agradecer a Ana a oportunidade de estar aqui participando dessa entrevista, desse bate-papo, falar um pouquinho da minha jornada empreendedora. Eu ainda falo que eu sou empreendedor e você até o final. E eu acho que o que a gente vai compartilhar, acho que é aquela sensação que uma grande maioria da população sente, né? De querer progredir na vida, de querer empreender e não ter por onde se escorar, né? Não ter por onde começar e como começar. Então, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre Conta Black, ela tem muito a ver com o meu passado empreendedor, como que eu comecei. E, na verdade, eu costumo falar que tudo isso que aconteceu foi o que me trouxe até hoje, né? Então, eu acho que vai ser um prazer estar por aqui conversando, trocando essas ideias e compartilhando também essas experiências. Não, fantástico. Então vamos começar. Fala aí pra gente. Eu já li, como eu disse, eu li várias coisas a seu respeito e sei que você começa com a sua história aos 12 anos, né? Que você já começou a mostrar as suas atividades. Sim, sim. Eu falo assim que teve um momento da minha vida empreendedora que quando eu já estava um pouquinho grandinho, eu já sabia o que eu queria ser empresário.
Mas a grande questão é que desde a minha infância, quando eu vi meu pai, que era um metalúrgico, minha mãe, que era uma empregada doméstica, lutando para sustentar 6 bocas, e eu era o filho do meio, né? Dizem que os filhos do meio são os que mais sofrem. Mas É porque são os esquecidos, né? exatamente, porque É o que vai na branco do meio. sorte. É, que tá na sorte. E aí, eu presenciando tudo isso, sentindo essa dificuldade, eu falava para minha mãe que queria ser alguém para tirar a nossa família dessa situação. Falava assim, um dia eu vou ser empresário. E sabe, dentre seis irmãos, muitos falavam assim, você viaja na maionese, para de ficar viajando. E assim, eles jogavam bola e eu brincava na cama de casa da minha mãe de escritório, né? Então eu tinha uma verdadeira obsessão por filmes de negócios, principalmente aquela primeira versão do Wall Street, de Charlie Sheen e Michael Douglas. Sensacional, sensacional. Eu assisti esse, depois assisti a segunda parte, e assim, ainda fico fascinado com esse mundo dos negócios. E você tinha quantos anos, mais ou menos? 6, 7 Nossa, anos. mas é incrível, nessa idade, realmente tá vendo filme, porque normalmente é isso, né? Futebol, quer brincar com os amigos na rua. Agora, ficar no escritório, brincando de escritório, isso realmente já estava correndo aí no teu sangue. Sim, e de lá eu já sabia que eu queria ser. Então, eu costumo falar assim que muitas pessoas se dizem empreendedoras, mas o empreendedor, de fato, é aquele que descobre descobre o seu dom mediante as dificuldades, né? Porque falam que o empreendedor ele empreende nos momentos de necessidade. Então, eu levei aquilo a partir da minha juventude e sempre que eu via alguma oportunidade, eu pensava em transformar aquilo num negócio. E aí, mas foi quando eu atingi a minha pré-adolescência. Eu já estava estudando, eu já estava procurando emprego. Meu primeiro emprego foi de office boy. E eu sabia que ali seria o primeiro passo para a minha conquista, né? Que é entender como que é o mundo, mas sempre procurando oportunidades para empreender. Uma das coisas que eu costumo falar é que eu tive só um único emprego de ficha de carteira assinada, né? Eu comecei como office boy. Aí depois eu fui promovido para mensageiro, quer dizer, não teve muita diferença, mas os meus chefes na época, eles me achavam um office boy diferente da empresa. Por quê? Porque eu nasci em uma família cristã, minha mãe fez de tudo o máximo para incutir princípios, né? Imagina, valores. Uma família negra que mora num bairro super periférico, e a gente estando vizinho da criminalidade, podendo correr o risco de seguir esse caminho. Minha mãe e meu pai sempre colocaram a gente ali naquele cabresto e falaram assim, não, você tem que estudar, vocês precisam trabalhar. Mas foi justamente por causa da minha mãe que ela sempre alimentava em mim essa vontade de querer ser alguém. Quando os meus irmãos caçoavam de mim, ela falava assim, não, você vai ser, basta você querer, você tem que estudar, tem que se arrumar bem, tem que ler muito, você precisa ter assuntos, você precisa ser um rapaz culto, ter conhecimentos gerais, aprender a ter conhecimentos gerais. Então eu me dava ao luxo de ler, ver jornal, revista, ver muita revista. Mas quando eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi numa loja de departamento que ela era como se fosse o Facebook, todo mundo queria trabalhar lá. Então, não, mas espera aí, você já tinha entrado na faculdade ou não? Não. Ainda não, tá. Ainda não. Eu comecei, o meu primeiro trabalho foi a partir dos 16 anos, né? Então, eu comecei estudando ginásio lá, já praticamente formado. Eu estava trabalhando numa loja de departamento super conhecidíssima na época. E eu era o único office boy que trabalhava de terno e gravata. Então, você já imagina, né? Não, eu também sei qual foi essa loja. Eu li aqui, realmente foi... Não é nem assim, que ela era única na época, né, o Sérgio? A única. Era um evento, passar o final de semana lá. Eu lembro, porque eu também era criança e ia lá com meus pais. Então e lá, assim, e lá era o universo. Eu falava assim, queria ser alguém ali. Só que ali eu me tornei um intraempreendedor. Eu pensava em crescer na empresa, em ser um jovem diretor. Eu era muito atirado, sabe? Eu não gostava de as pessoas me falassem não, ou que se não fosse subliminar eu não conseguia fazer as coisas. Então, aí já era um desafio, despertava ainda mais o desejo, né? E a garra. Exatamente.
Exatamente. E aí os diretores viam esse brilho nos olhos, né? Eu tive um chefe que ele não gostava muito de mim, não. Mas a única forma dele não ver minha cara, ele foi mandou eu trabalhar no arquivo morto, que naquela época nesses prédios ficava abaixo da garagem. Uma bagunça de papel. E aí eu usei meu lado empreendedor. Vou transformar esse setor. Como? Aí o chefe achava assim, ele vai demorar lá uns minutos para encontrar um contrato quando o jurídico pedir. E aí eu criei um sistema de busca de documentos, contratos, que eu falei assim, não vou mostrar para ele não. Eu vou mostrar para o chefe do chefe dele, que é meu chefe também. Ou seja, você se reinventou ali diante de uma dificuldade. Exatamente, exatamente. Uau, que legal. E aí eu fiz amizade com a outra diretoria acima desse, só vai falar para o diretor, olha, mudei uma ideia no arquivo 8, queria apresentar como surpresa para ver o que vocês acham. E aí desceu diretor jurídico da empresa, o presidente Não acredito. da loja, desceu lá para baixo, e aí desceram o meu chefe da área, que é da área de cobrança na época. E aí descendo lá embaixo, ele falou assim, nossa, o que aconteceu? Fiz uma mudança aqui, que eu acho que vai agilizar os processos de procura dos contratos para a área de cobrança e para o jurídico. Pede uma filial, o ano do vencimento, o valor e o cliente. Ele pediu o cliente. Eu fui no corredor, em 5 segundos encontrei o contrato. Porque exatamente, não era digitalizado como é hoje. Então era ali físico mesmo. Era né? físico. Naquela Uau! época, computador, era terminal, então era tudo no papel, fax. E aí o chefão falou assim, cara, como você conseguiu isso? Eu falei assim, isso demoraria um ano e meio para colocar. Eu falei assim, fiz isso em 6 meses. E aí ele falou assim, cara, gostei. E aí ele ligava para os setores para pedir contratos, né, para processos. Eu contrava tudo em 5 segundos. Tim, 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 ali, né? E aí ele falou assim, Sérgio, esse será o modelo para todos os arquivos da companhia. E aí o chefão falou assim, tem que aceitar, né? Tem que acatar. E daí, diante, eu recebi várias promoções da empresa. Eu fui de office Que boy, legal! depois cidade de escritório. Ao ponto que a empresa, quando ela tinha muito estagiário, eles fizeram uma oferta se eu não quisesse estudar direito, e eles estavam querendo colocar horário livre para que eu estudasse, me dedicasse à área jurídica da empresa. Que e destaque! também eles estavam querendo me dar um carro à disposição quando eu quisesse ir para a faculdade. Mas eu percebi que direito não era o meu caminho. Né? Eu entendia de processo, entendia de tudo, mas assim, não é o que eu quero. Mas, não é assim, isso que faz meus olhos brilharem, né? Ainda mais. Pelo contrário, eu ali aprendi a encontrar o meu caminho. Foi quando eu decidi a não querer ser mais funcionário, até que aconteceram as compras do grupo, existia essa questão de demissão solidária, voluntária. E nessa época surgiu a primeira empresa de marketing multinível no país. E aí eu falei assim, nossa, que oportunidade boa. Era tudo muito novo no Brasil naquela época, né? Então eu resolvi, assim, não, eu vou entrar nesse negócio. Eu entrei, conheci o meu cliente, que hoje é meu amigo, até hoje é meu amigo, e ele era um diamante. O sonho dele era me transformar no primeiro diamante negro da companhia. E assim, tudo que eu fazia, eu seguia as regras dele. As regras não, os conselhos dele como meu mentor. Mas então, só para explicar, porque tem gente que não sabe, diamante é quando você é o líder e bate todas as metas de venda. É isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. Tem milhares de pessoas ali abaixo de você. Mas eu aprendi o senso da liderança ali. Eu pensava assim, um dia eu vou usar lá na frente, com as pessoas que eu liderar. Então, eu aprendi muita coisa nessa empresa. A disciplina, né, Sérgio? O quanto é fundamental para quem é empreendedor, né? Principalmente, aquele negócio, você não chega a lugar nenhum se você ajudar o de baixo a chegar primeiro. Exatamente. Então, isso virou uma faculdade na minha vida. Só que eu tive um revés. O sonho que era meu, que era realizar o sonho da minha mãe, ele terminou justamente nessa época, porque eu perdi minha mãe por causa do câncer. E aí eu contraí uma depressão. E essa depressão me fez ficar desconectado do mundo durante 2 anos. Aí esse meu upline falou assim, pô, você é um jovem líder, você tem tudo, tá ganhando bem. Aí eu falei assim, meu sonho acabou. Meu sonho morreu comigo. É como se a sua motivação tivesse acabado, né? Exato. Mas ali eu acabei conhecendo um outro Sérgio. Conheci um outro Sérgio. Eu acabei me conhecendo por dentro, né?
No momento que eu ia começar a tomar o meu remédio de tarja preta, eu decidi não tomar. Falei assim, eu vou lutar contra isso. Foi uma questão de força de vontade. Então, fiquei durante anos lendo, tive insônias, né? Então, lia a noite toda, eu era um cara muito curioso, e aí me tornei autodidata, né? Então, tudo que eu via lá, eu queria colocar na prática. E quando eu saí na época dessa empresa, eu comprei 2 computadores da empresa. E aí eu tive uma sala com 2 computadores e ali eu fui fazendo as minhas coisas, estudando as minhas coisas. Na época que o computador era monocromático, né? Então, tinha essas questões. Mas, assim, chegou um momento que eu despertei, e foi um momento de eu pensar em mim mesmo. Foi quando eu decidi tentar empreender. Eu tinha o dinheiro da minha rescisão guardado, eu tinha algumas coisas para resolver. Foi quando eu sou aficionado por videojogos, videogames, e eu ia sempre na casa do meu primo jogar videogame. E aí um dia, jogando videogame, eu falando com ele jogando. Pô, a gente podia transformar isso em um negócio, né? Ele parou, me olhou. É Mas é mesmo. sempre assim, né? Os melhores negócios nascem dessa forma. Exato. E aí, estamos falando da década de 90, o Brasil foi tetracampeão, tinha muitos pensamentos positivos sobre o futuro, a gente não sabia se o mundo ia acabar no ano 2000, Lembra? então tinha muita coisa acontecendo. Mas foi quando nós decidimos montar uma empresa de entretenimento e a nossa ideia é que essa empresa, naquela época a internet era a grande bolha, né, na década de 90. Então a gente decidiu montar um negócio de jogos e a gente num barraco, numa comunidade, a gente ficava às madrugadas, dois jogando e anotando, um programando no computador e outro criando a logomarca, estruturando o projeto. E eu era o único do grupo que tinha na época CNPJ, que na época era CGC. Então, assim, não, a empresa é minha, pode deixar que a gente vai fazer as coisas acontecer, eu sou o vendedor. E aí foi muito bom que a gente criou de uma forma muito despretensiosa o negócio e quando a gente se deu conta já estava com alguns milhares de consumidores ávidos por jogos. Já tinha chegado a casa dos seus 25, 30 mil. Poxa. Pessoas que na internet só vê dicas de jogos, como passar de uma Porque fase a para gente está outra. falando, a gente não está falando agora, a gente está falando na década de 90. Ou seja, já foi um estouro isso. Porque Exatamente. internet era um luxo, Exatamente. descarga. E época que a pirataria no Brasil em jogos era astronômica, né? Então a gente ajudou também, nós somos também atores da mudança para mostrar que o Brasil era um mercado consumidor de Consumidor. videogames. E aí, já com 3 anos de operação, a empresa nós já tínhamos várias divisões, a gente já tinha relacionamento com as principais marcas Nintendo. Quando começou a utilizar começou a acontecer os eventos de cultura geek, que são esses eventos de anime, a gente organizava também os eventos de videogames, que são os campeonatos de futebol. E isso foi dando para a gente também musculatura e entender o potencial do mercado. Na época tinha uma feira chamada FenaSoft. Max Gonçalves foi um mentor para mim, foi um cara que eu fiz amizade com ele dentro do evento. Ele também me deu muitas aberturas sobre, falou assim, o Sérgio ali é o especialista. E aí foi quando, num momento muito importante, eu fui cutucar uma empresa chamada Apple, falando sobre... A gente tinha todas as dicas de jogos até para PC, porque a gente não tinha para Mac. E aí foi quando eles marcaram uma reunião, mostrei para eles, na época eu fiz um pitch, que não existia a palavra pitch, mas fiz uma apresentação da empresa, mostrando o potencial de mercado, o público que a gente atende, e eles viram ali uma oportunidade para ajudá-los a popularizar o Mac no Brasil, que ainda é uma marca elitizada, mas na época era super elitizada. Era impossível. Exatamente. Era um sonho impossível. E aí foi quando, num momento muito legal, eu já estava ali dentro da Apple como um especialista da área de jogos. Que incrível. Eu falava sobre qualidade gráfica, da qualidade gráfica e fazer comparação com o mercado de PC. Tive o prazer de fazer uma participação num primeiro evento na Câmara Americana. Foi um roadshow da Apple. Eu fui falar sobre o lançamento do primeiro jogo que entrou no Brasil, que era o Warcraft. Aquele telão nas costas é real e assim, é transformador. Aquilo ali me projetou também para o mercado de games. E aí eu fiquei durante um bom tempo nesse segmento. Tive problema, assim como o Steve Jobs teve problema na Apple,
eu tive também problema com os meus sócios e resolvi seguir em carreira solo, vendi parte da minha participação e fui seguir a minha carreira solo. Pensei, empreendedor bom, ele sabe começar do zero. Então, deixei a empresa com eles e eu segui do zero. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Adoro, eu sou muito criativo até hoje. Eu resolvi montar uma agência de publicidade. E aí, nessa linha de tempo, você me fez uma pergunta lá atrás. Você estava estudando, faculdade? Assim, eu não sou formado em comunicação e publicidade. Eu sou apaixonado pela comunicação. Tudo que eu sei sobre publicidade e comunicação no geral, eu aprendi com os meus mentores. Eu aprendi com pessoas que me deram oportunidade de atuação. E aí, quando eu montei uma agência, montei primeiro uma agência. Essa é a melhor faculdade. Porque faculdade. isso a gente não aprende na faculdade. Não, fazer a gestão, você não aprende isso. Você só sai com o diploma e cai para a vida sem saber nada. Com certeza não. Eu sempre falei que network, se você não tem network, você pode ter dinheiro. Se você não tiver network, você não é ninguém. E naquela época que a gente não tinha tecnologia, não tinha smartphone, não tinha notebook, essas coisas, a gente ia para essas feiras, levava um calhamaço de cartão de visita, ó, distribuía para as pessoas. Eu sempre ia no dia da inauguração da feira, que encontrava os diretores, presidentes das empresas, e era lá que eu trazia, que eu convidava os caras para me mentorar. Então, Ou seja, tudo aqui, né? Exatamente. O senso de vendedor nasceu aí, né, sabe? E eu aprendi muito com isso. Quando eu montei a agência, eu montei com a seguinte questão: eu vou conseguir vender, eu sou um ótimo vendedor, é impossível. E aí, naquela época, ainda por ser bolha na internet, a gente ganhava muito dinheiro com o digital, que hoje é marketing digital, essas coisas. E a nossa empresa começou a ganhar muito desenvolvendo websites. E aí, como que ela foi crescendo, né? O cliente fazia um site com a gente, ele falava assim, poxa, preciso fazer cartão. Eu falava, eu faço. E aí eu montava uma divisão. Você já oferecia todos os serviços ali, né? Fechado o pacote completo. Exatamente. Um falava assim, preciso fazer um coquetel, um feito de lançamento. Eu faço. Mas você não vai ter agência aqui? Não, eu faço. E aí, com o tempo, ela se tornou full service, né? Então, a agência, a iBeats, na época, ela... Fiquei durante quase 25 anos dentro dela, à frente dela, com mais de 30 funcionários. Eu costumo falar que a agência de publicidade é a prima pobre das empresas do segmento das corretoras de investimento. Porque, assim, se o Brasil está bem, investimento em eventos, publicidade, quando está ruim, corta a verba de publicidade demais. É a primeira coisa, a gente fala isso, é a primeira coisa que corta. Exatamente. E eu tinha muito e na agência existia muito esse turnover de entrada e saída de pessoas, tipo, tá 30, eu tava 25, tava 10, tava 15. E é um mercado que ele consome de você, né? Porque você tá ali para realizar um sonho de um cliente. E ela se tornou full service. Eu já tive experiências com marketing esportivo, já representei jogador de futebol, já fiz trade marketing, principalmente a parte de pontos de venda, trabalhar com ação promocional, seleção de promotoras para as grandes feiras, projeto de stands, até entrar no show business, onde eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com produções internacionais como YouTube, Linkin Park. Nossa, mas como assim? Meu Deus, eu tô assim, admirada, eu não esperava tudo isso. Mas assim, porque era uma agência, então eu não quero aprender sobre show business. Eu falava com a produtora que estava produzindo, incrível. Só tem uma agência de eventos, eu gostaria de ajudá-los nisso. Aí o cara falou assim, não, beleza. Então, às vezes eu era responsável por um serviço, minha agência era responsável por aquilo. E aquilo foi me dando bagagem para conhecer como que funciona o mundo do show business. Porque venhamos e convenhamos. Pode entrar crise, sair crise. Se vier um artista internacional, enche estádio. Então, eu comecei a entender como que funciona o mercado de comunicação, como o mercado do consumo. E aí eu fui aprendendo com o mercado. Eu nunca posso deixar de falar que existiram pessoas importantes na minha vida que sempre acreditaram no meu potencial. Falaram, Sérgio, eu vou te indicar um cliente. Isso é fantástico. Fala que você vai atender, que eu estou resolvendo. Isso é tudo. Isso é tudo. E assim, eu agradeço muito essas pessoas, porque elas por uma grande maioria não serem pessoas negras do segmento, elas eram pessoas que viam em mim um grande esforço em querer fazer as coisas. E eu lembro que um falava que ele via brilho nos meus olhos e o outro falava que ele via em mim estrelas. E eu fui entender mais cedo ou mais tarde que era a vontade de querer fazer a coisa, que não existia um não
para impedir eu fazer de alguma coisa, né? E aí você me pergunta, como que um cara que não tem uma formação publicitária conseguiu uma Tanta agenda? determinação, não é? Ah, contratei estagiário, contratei amigos que são do segmento de Não, e publicidade. detalhe, né, Sérgio? E assim, não foi algo da família, por exemplo. Ai, você não tem a faculdade, mas, por exemplo, seu pai era. Alguém da família era que te colocou no mercado. Não, você foi limpo, né? É, Limpo, cara e coragem. fui de peito aberto, sabendo assim, eu sempre sabia que sempre existe um não, né? Mas eu também sabia que com força de vontade eu ia conseguir chegar a algum lugar. Mas o mais notável disso tudo foi que eu entendi que tudo que eu quero eu posso, basta fazer. Foi quando, num momento Eu que. até li isso que você falou, planejar médio, curto e a longo prazo. Eu ia te Exatamente. perguntar isso, como que era essa sua organização, mas você já está colocando isso para nós. Isso é muito legal, Eu muito aprendi isso. importante, é tudo, né? Sim, exatamente. E eu aprendi isso no marketing multinível. Quais são os meus planos dos meus próximos 5 anos? E como é Então, difícil responder isso, nossa, não é difícil responder? no começo era difícil, mas depois quando eu entendi como que as coisas funcionam, eu falava assim, eu vou montar uma agência. Daqui a 5 anos eu quero que ela seja pelo menos uma agência média. Eu quero atender já clientes médios, de médios para grande. Então, assim, eu A comecei também. caminhada já era desde já, né? Pensando daqui a cinco Exato, anos. exato. Então, quando eu chamava uma pessoa para trabalhar comigo, eu falava, olha, hoje nós somos pequenos, nós podemos ser grandes. Eu falava assim, nós podemos ser grandes. Entendeu? Venha comigo, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um time de pessoas trabalhando junto. Vamos fazer essa agência acontecer. E é isso que vende. Compartilhar. Eu saía do pedestal do dono da agência. Falei assim, meu, vamos como quer ser comigo? Aí você vê meu sócio. E aí eu trazia as pessoas, aglutinavam as pessoas. Eu Ou consigo seja, as aglutinar. pessoas já entravam no seu sonho também. Exatamente. E aí eu Sonhavam conseguia o seu dividir. sonho. Exatamente. E aí eu compartilhava isso com elas, aí o sonho, meu sonho, passava a ser o sonho delas. E eu percebi, puxa, eu posso ir mais longe. E aí eu comecei a conhecer outros mercados dentro da área de comunicação, principalmente segmentos de TV. Ô, Sérgio, Foi mas deixa eu te perguntar, e faltou grana no meio desse caminho todo aí? Porque quando sempre. a gente. Então, porque é engraçado isso, né? Quando a gente vai empreender, eu também tenho a minha experiência de empreendedora no passado, hoje 100% advogada. Mas, assim, quando você está sem grana, é difícil você manter esse otimismo, esse planejamento de curto, médio e longo prazo, porque tudo se torna urgente. Como que, então, a gente faz, por exemplo, para quem está até nos assistindo, uma dica mesmo sua de experiência, como que a gente consegue, então, coincidir, lidar, enfim, no meio da falta da grana e tudo acontecendo, sonho, enfim, funcionários? Eu acho que é uma questão mais de força de vontade. Quando você tem força de vontade e você tem uma barreira que é um não, independente de onde vem esse não, você consegue ver além desse não. Senão eu consigo, eu vou fazer. E tem essa questão também de você ser convincente. Se a gente vê Sim, histórias total. antigas, por exemplo, da história da Apple, do começo da Apple, quando eles começaram na garagem, a história da Microsoft, Bill Gates, ele prometeu o sistema operacional funcionando no computador, mas ele não tinha o sistema operacional funcionando. Nós tínhamos a Microsoft, temos a Apple, que eles tinham a ideia, mas eles não era algo totalmente concebível. Mas eles tinham o poder de persuasão de mostrar para o cara que ia colocar o dinheiro, assim, cara, eu vou lançar esse negócio tal dia. E muitas das coisas que eu fiz, eu prometi fazer entrega de coisas que eu não tinha, para ter a oportunidade. Eu Então, quando eu falava entendi. pro cara, assim, cara, você vai mais o que eu vou fazer assim? Eu faço. Você faz? Faço. E aí Mas o é cara porque falou já assim, estava construído para você, né? exatamente. Eu já consegui o mais importante que o cliente. O que eu vou fazer? Vou trazer alguém que faça comigo, que faça para mim. Vou fazer dessa forma. E aí é mercado. E aí isso eu fui começando a conquistar a ideia do entendendo a entrada de dinheiro, porque eu não tive pai, não tive patrocinador que investisse nas minhas ideias. Isso teria que vir da minha força de vontade de querer fazer as coisas acontecer. Então, 100% dos meus empreendimentos foi sem dinheiro. E aí, o fato de eu usar a criatividade e ser autodidata, eu criava as minhas apresentações, eu criava os meus conceitos.
Eu aprendi a fazer site sozinho, aprendi a fazer Não, material exatamente, isso até economiza, porque o seu custo ia diminuindo, né? Você não precisava terceirizar, pagar para outras pessoas. Não, pelo contrário. Eu assim, acho que eu preciso, para eu vender uma ideia, eu tenho que construir ela. Então, eu sempre faço, eu faço isso até Na hoje. raça, né? É, exatamente. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu vou, pesquiso, baixo, compro, aprendo, pergunto se alguém sabe fazer, não sabe fazer, eu passo a noite estudando aquele negócio, assim, assim que funciona. Pessoal, agora a gente tem a solução dos nossos problemas. Então, E sempre deixa eu fui só assim. te perguntar, ô Sérgio, mas alguém consegue ficar parado do seu lado ou não? Não, né? Porque a tua Não, cabeça fica a milhão. fica milhão. Você vê, eu Eu levanto todo dia. imagino. Entre 6 e 7 horas da manhã eu tô levantando, tô dormindo quase uma hora. Ontem eu dormi 1, 2 horas da manhã, anotando, pensando sobre o que fazer no dia seguinte. Produtividade a mil. Isso é É, muito legal. e as Porque pessoas isso falam, que é difícil. Às vezes a gente tem a vontade, mas não tem essa produtividade, essa capacidade mental de ficar horas a fio nessa elaboração toda. não, exatamente. E a gente também tem que entender que não é todas as pessoas que têm Não é essa mesmo? atitude, né? Eu acho que as pessoas, acho que atualmente, eu não falo Habilidade. atualmente, eu acho que é muito fácil uma pessoa desistir de um sonho, de um problema, mesmo sabendo que ela tem tudo na ponta da mão dela. Tudo no teclado de um dedo. Na nossa época, não. Era banca de jornal, rádio, TV. Não era nem computador, era terminal, então não tinha internet. E a gente, e as campanhas, eu aprendi a fazer campanha com colagem. Fazia os negócios, colava, colocava uma transparência e apresentava as minhas ideias. Para você dar uma ideia, uma época um amigo meu, ele tinha uma locadora, fita, aquela coisa toda, e ele tinha uma área na frente da locadora sem uso. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer algum dinheiro, eu acho que o que eu quero fazer, de repente, pode trazer mais movimento aqui, dar mais vida nesse lugar, nessa locadora. Você que você quer fazer? Eu queria colocar umas 4 maquininhas de fliperama. Pode deixar que eu tomo conta. Eu falo assim, deixa que eu tomo conta, eu compartilho energia. Lotou. E aí ele falou assim, não, beleza, pode. Deu uma semana, aquele negócio enchia de gente. E o mais engraçado, o que ele lucrava numa semana com a locadora, eu lucrava num dia. Sim. Com O 4 fliperama foi máquinas. uma loucura mesmo. Eu lembro Foi. dessa época, uma Eu loucura. já era um game maníaco, então eu já imaginava que eu já sabia que os jovens gostavam. E aí teve um dia que ele falou assim, aí o estabelecimento dele falou assim, não, a parte disso eu vou te dar uma semana, eu não quero mais manter o seu espaço aqui, posso ter problema, sem problema com o quê? Tá longe da escola, tem tudo certinho, eu tô te ajudando a cumprir com os custos. Mas na verdade existe uma certa inveja ali. Foi um não. Foi um não. Foi uma forma de me parar ali. Mas só que o não para mim é o maior gás que existe na minha vida. E assim, e dentro do mercado de comunicação, eu também sofri muito com essa questão, já com uma agência com 10 anos no mercado, já atuante, atendendo pequenas e grandes empresas, ainda me via sendo questionado por potenciais clientes, duvidando da minha capacidade, se eu realmente entregar o produto ou serviço, sabe? Ah, mas você mesmo é o dono da agência? Essas são as perguntas que eu via. Assim, meu nome é Sérgio Alta, no meu cartão, eu sou o dono da agência. De uma concorrência que eu tinha uma qualidade melhor, com preço justo, e o cara resolveu fechar com o outro, porque o outro tinha uma interface diferente. Então, Infelizmente, isso é real, né, Sérgio? É triste, mas é real. exatamente. Mas isso também nunca me abalou, não. Nunca me abalou, não. Eu acho Você tinha que... que mostrar sempre que você era, o outro era bom, você tinha que ser ótimo, né? É, Ótimo em tudo para poder ter esse destaque, essa credibilidade. exatamente, exatamente. Mas eu acho que a Apple, ela, na época que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, eu entendi muito essa questão da inovação. E eu entendi que minha visão, o meu papel de inovação, ele esbarra na questão do visionário, de ver negócio e ver uma ideia e ver lá na frente como que ela se daria madura. Eu não entendia isso. Mas isso fui aprendendo e dosando dentro da área de comunicação. Até que um dia um amigo me apresentou o dono de uma emissora, na época não existia net, era multicanal.
Pra você ver que eu vou entregando a idade de uma forma muito... E na época eu conheci o dono de uma emissora na Multicanal, que era Canal 16. E ele queria desenvolver conteúdos para ter mais audiência. E aí eu apresentei um projeto de um programa de fim de noite para concorrer com o Amaury Júnior, eu estava mesquito. Eu fui lá, apresentei o projeto para ele. É porque você sempre foi ousado, né, Sérgio? E o empreendedor, ele tem que ser ousado. Precisa. Tem que ser, tem que ser. E é isso que o mercado hoje está procurando, empreendedores ousados. E assim, quando eu fui tão ousado naquela época, quando eu vendi a ideia, ele falou assim, por que você não apresenta o programa? Eu falei assim, não tenho DRT, eu estou te vendendo um projeto para que você contrate um apresentador. Não tem problema não, ele puxou um papel, assinou o documento, estou te dando uma DRT provisória, estou te dando 2 câmeras aqui e você tem 30 dias para fazer um programa. Ou seja, a sua verdade era muito forte para ele, né? Você vendeu aquilo com muita verdade. Sim, exatamente. E por ironia do destino eu não pude dar sequência ao projeto depois de 6 meses. Mas aí entrou mais um conhecimento para minha bagagem. Entender o mundo de televisão. Até o momento que eu comecei a criar projetos para vender para programas de televisão, programas de reality shows, eu criava projetos. E isso foi aumentando o meu network mais ainda. Mas eu te confesso que eu já estava um pouco cansado já do segmento, porque eu fiquei quase 25 anos no segmento. Porque você começou com 5, né? Você começou com 5 anos com isso, né? Exatamente. Eu já queria me aposentar já. E aí eu falei assim, estava cansado, porque viver de comunicação no Brasil é muito difícil. É um mercado muito volátil. No momento você está bem, no momento você está mal. O outro é que você não tem vida, né? Porque você não tem final de semana com família, virada de ano você está trabalhando. Já fiz 2, 3 eventos de Réveillon. Claro que eu me divertia, mas era um certo tipo de divertimento que não beirava, que me beirava o cansaço. A tal ponto de pedir para Deus que eu queria desafios, eu quero ir mais além. Você já conhece quase tudo, eu falei. Falta mais uma coisa. Eu não tinha dentro da minha bagagem algum cliente de mercado financeiro, um banco, uma financeira. E eu não sabia que isso viria no futuro. Mas aí, nesse relacionamento que eu tive com o Apple, eu conheci algumas revendas que eu queria comprar equipamentos. Eu precisava trocar pelo menos metade dos meus equipamentos para Mac, porque em termos de produtividade, tem certeza absoluta que é 100%. E eu fui para o meu gerente pedir um crédito. Fui ali uma boa, com a minha pastinha, com os meus orçamentos, tá aqui os equipamentos, tá aqui todos os produtos, preciso de 10. Tipo uma coisa, tipo filme mesmo, né? Tipo filme. Exatamente. Terno e gravata, você tem a conta há mais de 10 anos no banco, conhece o gerente, no dia de pedir dinheiro, você vai cuidar de terno e gravata e com uma pastinha. E todo mundo fazendo isso na época, né? E eu fui lá, apresentava, olha, preciso investir mais na minha agência, preciso trocar pelo menos metade dos meus equipamentos para uma máquina mais potente. Preciso de X mil reais. Ele olhou. Então, Sérgio, deixa eu dar uma olhada aqui. Em todo computador, o cara era gerente geral da agência. Gerente geral da agência tem poder. Ele que autoriza, né? Ele falou assim, Sérgio, não vou conseguir te liberar crédito. Eu falei assim, mas por que você não vai conseguir me liberar um crédito? Eu tenho um bom nome no mercado, eu sou dono de uma agência, mais de 30 funcionários. A propósito, todas as ligações que você me fazia para te ajudar a atingir meta, eu ia te ajudar na prerrogativa de que você um dia ia retribuir. Agora você me Porque é a promessa, né, que eles fazem, né? Exatamente. E aí? Não. Ele arredou o pé, falou que não ia conseguir. Sem justificar, simplesmente não. Sem justificativa nenhuma. E aí eu entendi que não é que dentro dos dados de mercado, de acordo com o BID, o negro empreendedor ele tem seu crédito negado até 3 vezes ou mais. E dentro dos algoritmos, é uma questão da confiança. É a pessoa não emprestar dinheiro para você por uma questão de confiança. E outra, é social e racial. E aí, eu fiquei muito frustrado naquela dia. Eu não tenho dúvidas. Assim, cara, eu falo assim, cara, eu me dediquei anos no meu negócio. Anos no relacionamento com esse banco. Para chegar no momento, na hora que eu precisava do dinheiro para investir no meu negócio, para contratar mais pessoas, para colocar dinheiro na sua conta, para comprar mais seus produtos, seus serviços, você me fala não. Não, Sérgio, assim, bom dia. Frustrante. Passei a porta giratória,
parei na calçada, olhei para um lado assim, na rua, olhei para o outro lado, que era um monte de gente passando. Falei, e eu tenho esse costume de falar comigo às vezes. Assim, vou abrir um banco. E aí, meu amigo que trabalha comigo, ele deu tanta risada nesse dia. Eu falei assim, cara, você é louco. Em pleno anos 2000, você fala em abrir um banco. Você sabe o que significa abrir um banco? Você, não sei. Eu sei que um dia eu vou abrir. E eu tenho certeza absoluta que existem vários Sérgios que passam pela mesma situação. Sérgios que têm nome limpo. E uma outra grande maioria que são Sérgios que não têm nome limpo, que nunca vão conseguir, mas porque não tem porque não existe uma empatia do outro lado da mesa que fala assim, olha, você tem uma restrição. Por que você não resolve essa sua restrição? Faz um acordo, paga a primeira, tira o seu nome do sistema de proteção a crédito e vem me procurar. Eu vou te ajudar. É isso que eu ia falar. E porque você fala sobre isso, não é só o crédito, é a educação financeira também. Exato. Exatamente. E aí eu fiquei frustrado com aquilo ali durante anos. Passou-se mais de 10 anos, né? E aí eu no meu mercado, trabalhando, assim, Deus, ele age no tempo dele, né? Como diz na Bíblia que para ele um dia como que é? 1000 anos é como se fosse um dia. Assim, passou 10 anos depois, né? Eu estava na minha agência já bem reduzida, já com 5 pessoas, eu atendendo, fazendo o máximo para manter cliente ali. Foi quando um cliente falou assim, Sérgio, estou te indicando um cara que ele precisa de uma ajuda sua. Foi um cara que queria lançar uma bandeira de cartão. Uau, uma bandeira de cartão? Visa, Era tudo que você queria, né? Era tudo que você queria. Começar a entrar no mercado financeiro. Exatamente. Mas até aí eu não tinha me atentado a essa realidade. Eu falei assim, pô, que legal. Eu falei assim, olha, eu posso fazer uma pesquisa de mercado, mas assim, você vai ter concorrentes, existem regulações. E aí o cara gostou tanto da minha apresentação como agência, que iria ser o cliente da agência. Eu falei assim, cara, você não quer ser meu executivo de marketing aqui? Você vai ter tempo para os seus negócios da agência e também mais ajudar a gente a construir esse produto. Eu aceitei na hora, né? Que era o desafio que eu precisava. Em resumo, o negócio não deu certo, mas o que gerou para mim foi um network. Eu conheci pessoas de Banco Central, de CVM. Te colocou num caminho, né? Te colocou no caminho. E aí eu pensei, poxa, uma das coisas que eu sempre falo é que as pessoas não sabem fazer um valuation da oportunidade. Às vezes, tem cara que menospreza uma oportunidade, não me interessa, mas ele não tem aquela visão empreendedora de fazer aquela pergunta. Essa oportunidade que está aparecendo para mim, ela pode me favorecer em que momento? Ela pode me abrir uma porta em que momento? Porque as pessoas são imediatistas, né, Sérgio? Tem que ser agora, né? Exatamente. E deixa o cavalo selado passar. Então eu sempre mantive, eu não falava não, mas vamos estar perto, vamos conversando, trocando ideia. Foi quando esse negócio não deu certo e apareceu outro cara, por indicação desse outro, e falou assim, Sérgio, eu negocio as dívidas dos municípios aqui de Mato Grosso, daqui do Norte e Nordeste. E tem alguns bancos de negócios que eles têm carteira, têm fundo para dívidas públicas. Eu gostaria muito de chegar num cara que eu não estou conseguindo. Você acha que você consegue chegar? Assim, bom, eu tenho uma regra. Eu estou a quantas pessoas desse cara? Eu começo a fazer essa pergunta, né? E aí, não, posso tentar, deixa comigo. Eu falei com um, com outro. Ou seja, você nunca fala não, né? Eu acho que esse é um dos principais segredos também, né, Sérgio? Nunca falo não. Porque é um relacionamento ali que está surgindo, né? Exatamente. Se vira, né? E aí eu, em uma semana, consegui o contato dele com esse cara, desse banco. Poxa, Sérgio, você foi muito rápido. Eu falei, não, rápido não, é que eu tenho network. Foi pra ele. Eu falo assim, amigo, né? O ser humano sem network não é nada nessa vida. Aí ele dá uma risada e falou assim, é verdade, é verdade. E aí ele me convidou para acompanhar essas negociações, né? Eu achei tão legal. Quando eu me dei conta, eu também estava com ele negociando. Estava indo para Brasília. Eu estava entendendo as dívidas dos municípios. Estava me relacionando com os bancos de negócio e com os fundos que lá fora compram essas dívidas públicas em troca de contratos por anos. E aí eu falei assim, nossa, que legal, estou aprendendo, estou conhecendo. Mas até então não tinha me atentado. E aí foi quando um dia, em Brasília, nós estávamos negociando com uma autarquia do governo que tinha uma dívida e ela tinha sido votada, julgada, que o governo tinha que pagar.
E eu estava conversando com esse presidente desse banco, tentando negociar justamente sobre isso. E aí, parece que um anjo falou assim, lembra daquele não. Aí eu apareci no meio do café assim, fulano, posso fazer uma pergunta? Pode. Cara, não é uma pergunta não. Aconteceu uma coisa comigo há muitos anos atrás. Eu fui explicando a minha Ainda história. tá aqui, né? É, Ainda cara, tá fiquei aqui. muito pé da vida com o cara. Cara, eu tinha score, cara, eu tinha tudo. Cara, ele falou assim, tem os caras que, na verdade, Sérgio, eles não querem correr o risco, então eles não aprovam mesmo. Ele julga a pessoa pela aparência. E o cara é presidente do banco, né? Então ele entende, ele sabe muito bem o que está falando. E aí eu falei assim, eu gostaria de construir uma ferramenta financeira que permitisse, pelo menos, oferecer para esse empreendedor acesso ao serviço bancário básico. Uma conta, que ele pudesse colocar dinheiro, que ele conseguisse transferir, que ele conseguisse pagar a conta, que ele conseguisse fazer isso. Básica, básica. Digno, né? É digno. Porque eu falei para ele que também já tinha feito uma pesquisa anos depois, eu tinha feito pesquisa sobre um nível de desbancarização no nosso país. Assim, no Brasil, 57, mais de 57% da população é preta. Então, o maior grupo empresarial que existe no Brasil são formados por pessoas negras e nessa grande maioria de pessoas negras é mulher. Então, eu percebi que existia um nível de desbancarização muito enorme. Os bancos não abriam conta para ninguém com nome sujo. Onde já se viu, um banco foi criado para você colocar dinheiro e ele te cobrar para aquele dinheiro estar guardado ali dentro. E aí depois eles Você começaram a paga criar... para ser cliente, né? Exatamente. E aí eles criam crivos de que um cara que tem uma restrição não pode ter uma conta para guardar o dinheiro dele. Então, isso não era lógico para mim. Eu estava explicando isso para ele. Você queria estruturar um produto de um banco que pudesse construir. E esse foi o único cara na época que falou assim, Sérgio, ele foi muito à frente de muitos outros caras. Falei, Sérgio, vou te ajudar. E aí foi quando ele me colocou em relacionamento com a área de cartões, a área de contas do banco aqui em São Paulo, na Paulista. E a gente estava discutindo um produto financeiro. E aí a gente estava pesquisando todos os produtos que o banco tem. Aí eu vi o cartão pré-pago, que naquela época eles estavam estruturando para quem gostava de viajar. Porque o cartão pré-pago ele surgiu para substituir os traveler checks, né? Que a pessoa dava aquele cheque daquele tamanho. E aí o cartão pré-pago ele surgiu com esse objetivo. E aí, conversando com a equipe do banco, eu falei assim, peraí, para tudo. Por que a gente não pode transformar esse produto que é cartão dólar, cartão euro? Por que a gente não pode colocar real? O cara olhou um pro outro. A gente pode. Assim, então tá aí a solução. A gente começou a estruturar como que seria esse produto. Só que aí, o banco foi comprado por os chineses. E aí, não o meu desgosto em fazer negócio com o banco, mas o meu receio em fazer negócio com bancos é que quando der na louca, eles param uma parceria e assim, as coisas não andam. Aborta o projeto, né? Abortam o projeto. E aí eu fiquei muito chateado, eu falei assim, poxa, mas a gente deu sequência a algo que é palpável, dá para fazer. E aí foi quando eu já conhecia outros bancos, aí eu falei com um cara na época que era o analista do BTG Pactual, não estou fazendo propaganda, mas foi um cara que abriu uma porta para mim. Sérgio, a gente assumiu o Pan-Americano, fala com o pessoal do Pan-Americano. E aí eu conheci um time legal, um time muito legal no Pan-Americano, principalmente Maurício, que me ajudou a estruturar a ideia de um produto. E aí eles já estavam bem evoluídos nessa questão de cartão mesada, cartão controle de despesa. Assim, eu falei assim, cara, é isso que eu preciso. Eu preciso criar um cartão, uma conta. Isso que eu quero. E aí a gente foi estruturando isso. Infelizmente, houve um problema no Pan-Americano, no passado. E também eles tiveram que parar todos os projetos para organizar a casa. E aí, isso não me derrubou, foi um não que também não me derrubou. Eu já tinha me relacionado por causa deles, por causa do Pan-Americano, eu me relacionei com o pessoal da Visa e da Master. Então, Porque foi abrindo portas, né? exatamente. Foram abrindo mais Então, assim, portas. eu acho assim que as oportunidades, elas têm um ciclo. Elas começam no começo, vai ter onda ali, e dali você passa a construir uma outra conexão daquela oportunidade para dar sequência. E aí eu fui entender realmente como que as coisas são de fato. Dali em diante, a Visa me indicou uma processadora
que viu possibilidades reais de transformar o produto num produto real. E eu não tinha um nome de como que seria esse produto. Eu sempre recorri para Deus, falei assim, meu, me ajuda, eu preciso de uma ideia. E como eu falo assim até hoje, como um banqueiro, eu sou um ótimo publicitário. Então eu durmo com uma caderneta e uma caneta no lado. Hoje tá... Mas hoje... dizem que esse que é o segredo, né? Quando vem, já anota na hora. Exatamente. E aí eu tive um sonho. Eu tinha, na época, quando eu lancei, estava estruturada a ideia, eu lancei a ideia como banco pré. Primeiro banco pré-pago no país. Nossa, ideia muito louca, todo mundo gostou. E eu falei assim, ainda não é o nome que eu quero. Aí, num sonho, vem a palavra Conta Black. Foi uma coisa de comédia, Nossa. sabe? Você acorda na cama, levanta, olha pro lado, Conta Black, você pega o caderno e anota. Dali em diante, era tipo umas 4 horas da manhã. Eu não dormi, sentei na frente do computador. Nossa, emocionante, hein, Sérgio? Pesquisei tudo. Lembrou aquela fase do filme do Jerry Maguire que o Tom Cruise ele dá uma loucura nele, ele cria uma tese lá e depois ele é mandado embora até o momento que ele constrói a própria agência, né? Então eu tive um devaneio ali e foi construindo, pesquisando por que cartão Black no mundo, quem são os clientes de cartão Black no Brasil, o que isso representa em percentual, por que as pessoas, por que um cara normal não pode ser Black, por que não pode ser importante. Peguei estatística do público, da população desbancarizada, da população negra também no Brasil. Aí eu fui colocando tudo nesse caldeirão e aí eu cheguei à conclusão assim, tá aqui o produto, tá aqui o público-alvo, já sei como começar. E aí foi quando eu precisava fazer uma imersão, né? Aí nós criamos uma entidade chamada Afrobusiness, eu, um amigo e a minha namorada, que hoje é minha esposa, a gente montou a Afrobusiness e a Afrobusiness ela foi criada para a gente entender o afroempreendedor no Brasil, entender as dores, onde que ele está, entender por que Nordeste, o maior nível de inadimplência, até mesmo de negação de crédito está no Nordeste. Então eu fui me munindo de informações, porque qualquer pessoa que quisesse fazer questionamento, eu batia com dado. Não existe nada melhor do que você bater um argumento com dados. E eu sempre falo nos eventos, qualquer segmento, você está montando seu negócio? Seja o melhor cara na área que você atue. Você tem seu concorrente? Não brigue com ele, faça amizade com ele. Descubra qual é o ponto fraco dele. Em qualquer área mesmo. Em qualquer área. No direito, exatamente, qualquer uma. Tanto porque hoje a gente se relaciona com todas as contas digitais, porque a gente faz parte de uma associação de fintechs. Então a gente entende os desafios, mas também a gente entende que ele tem um público dele, eu tenho o meu. Mas, só deixa eu te, só vou te sinalizar, porque eu quero que você nos explique sobre a Conta Black, mas a gente tem 7 minutos. Vamos lá. Tá, mas eu quero que você fale aí para apresentar mesmo como que funciona isso, porque eu também sou cliente de conta digital. Então é assim, eu tô amando isso. Eu quero entender se tem se é a mesma coisa ou não, porque é um universo novo. Sim, é um universo novo. A gente criou a Conta Black a partir da minha história, a partir da minha vida empreendedora e também com o espelho de outros empreendedores. A Conta Black, quando ela surgiu como uma conta digital básica para oferecer acesso básico para empreendedores que não conseguiam abrir conta bancária, com o objetivo de oferecer TED, DOC, emissão de boletos para terceiros. E grande parte dos empreendedores utilizavam a conta poupança porque não conseguiam fazer isso. Isso não é profissional. Isso não é uma forma legal de empreender. E quando a gente criou a Conta Black, a gente lançou em outubro de 2017 e a gente lançou com esse desafio de mostrar assim, que agora, você que quer ter uma conta digital, eu não vou fazer uma análise do seu nome. Eu só preciso que você, tenha um CPF, que você entre lá e abra sua conta. Ah, Sérgio, crédito é um outro assunto que faz parte do modelo de educação financeira que a gente está construindo. E hoje a Conta Black ela tem com esse objetivo de levar para as pessoas o acesso aos serviços bancários. E também com a educação financeira, ensinar, mostrar para elas que o crédito não é inimigo. Ela precisa entender que o processo de inclusão não é algo que depende somente do banco incluir, mas também dela se incluir no sistema. Isso é educação financeira, entender. Então a gente construiu a Conta Black em 2017. A gente está chegando aí quase seus 10 mil usuários. E aí os atuais clientes agora perguntam, mas fulano de tal não cobra taxa de manutenção. Por que você cobra? Eu vou te explicar para você por que você paga a taxa de manutenção. Por que você paga as outras taxas.
Porque da taxa de manutenção que você paga, eu gero renda. Eu gero oportunidade de trabalho para empreendedores que queiram representar a Conta Black em outro estado, onde a gente não pode estar. Com esse dinheiro que você paga, eu criei um fundo de cashback, onde eu compartilho dos resultados da nossa conta digital, dos resultados das taxas, um percentual disso eu devolvo para o meu cliente. Então ele vê a taxa como investimento. Ou seja, mas esse é um grande diferencial, hein, Sérgio? Sim, sim. Esse é o nosso maior desafio, que é agora com essa paleteria de contas digitais que existem, a gente tem que mostrar que o nosso diferencial, ele não está somente oferecer uma conta digital. Não, é social também. Exatamente. E outra coisa, outro impacto que a gente está gerando é um projeto, chama Projeto Futuro, que a cada 500 contas nós estamos bancando uma bolsa de estudo para um jovem de uma faculdade. A gente queria presente para a gente um projeto. E aí nós já trouxemos 2 faculdades conosco nesse processo. Então a nossa ideia é fazer com que a pessoa se sinta parte daquele sistema que até então ela acha que ela sempre foi segregada. Não, eu faço parte da construção da Conta Black. Exatamente. E outra, ela ter direito a benefícios reais que a gente quer oferecer para ela. Tá me ouvindo? Meio que travou ou não? Não, tá. Eu pensei que você ia falar. Não. Então a Conta Black ela surgiu com esse objetivo. A gente tem um objetivo maior que é ir nos rincões do Brasil, né? Nós já estamos em quase todo o Brasil. Nós estamos fazendo um projeto de expansão muito legal, envolvendo pessoas. Muitos empreendedores agora estão parados, têm CNPJ que precisavam de uma oportunidade. Nós estamos transformando eles em partners, né? Como se fosse um gerente de banco. Mas ele é um CNPJ que eu remunero ele por conta aberta, pessoa física, pessoa jurídica. Por maquininha que ele vende, eu pago ele. Por seguro que ele vende, eu pago ele. Então, quer dizer, as metas dele, geralmente, elas vão servir para manter ele dentro do negócio, para que ele possa ter a oportunidade de falar assim, Sérgio, ele tem orgulho de você, eu tenho 1000 clientes. Exato, porque não é só cliente, é um cliente parceiro, né? É muito mais intensa a relação. Exatamente. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, porque olha, você tá causando aqui na galera, viu? Eu acabei deixando você falar, eu não li, mas Sérgio, tem algum livro dessa história sensacional? Ó, aí a ideia. Olha, estou há anos estudando essa possibilidade, né? Vou falar uma coisa para vocês. Eu achava que só no A Procura da Felicidade eu via aquele filme e me Eu via. assisti umas 10 vezes aquele filme. Nossa, minha esposa, quando ela vê e lembra de mim, porque ela acompanhou muito da minha história, muito dos meus sofrimentos. E eu tive o prazer de conhecer o Chris Gardner em 2018. Nossa. Então, pude falar para esse cara, eu espero em você, quero que você seja meu mentor. Mas como foi que você conheceu ele? A vida assim, te levou mais uma vez para isso que, tipo, é seu, né? Era só questão de tempo. É a questão do querer e poder. Eu e minha esposa falaram assim, a gente vai conhecer, a gente vai falar com ele. A gente mora perto do centro de exposição. E a gente chegou atrasado no local. O evento já tinha começado. E eu nervoso com ela, poxa, a gente mora perto de chegar atrasado. E aí eu vejo um carro preto saindo lá do pavilhão. Que loucura, então, hein? o cara, ele tava na porta da frente com o braço pra fora. Eu tava nervoso e olhava e falei assim, Sérgio, é de Chris? Onde? Ali no carro. Aí a gente, Chris? Ele deu um tchau. A gente deu tchau pra ele. Aí ele pediu pra parar o carro e chamou a gente. Foi o momento mais exclusivo. Olha que interessante, o seu atraso levou a isso. Foi. E a gente falou que ia falar com ele. Então, assim, Deus, ele é magnífico, né? Então, quer dizer, a gente tinha que chegar atrasado para encontrar ele e falar com ele exclusivamente, só sem ninguém, para ninguém atrapalhar. Fizemos uma foto com ele. E aí, no dia do evento, que ele fecha o evento na parte inspiracional que aconteceu, tinha a fila do pessoal tirar foto. E aí é uma pessoa de cada para tirar foto. Quando ele viu eu e a Fernanda, ele falou assim, não, vem os dois. E a gente tirou foto de novo. Que legal, e eu falei assim, vou falar com você. Eu falei assim, não, aparece lá que eu vou te ajudar. Então, quer dizer, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao universo por ter conspirado. E eu acho que a Conta Black, ela vai se tornar um banco no futuro. Eu tenho certeza absoluta, assim como o Nubank se transformou em um banco. E ela vai ser um banco que vai mostrar para o mercado como que um banco deveria atender e se relacionar com o seu maior ativo, que é a pessoa que acredita e utiliza o seu serviço. Exatamente. É isso que eu quero fazer.
Olha, a gente vai finalizar mesmo. Tá com 30 segundos. Sérgio, foi um bate-papo maravilhoso. Muito obrigada. Nossa, A tua energia é incrível. Eu acho que é por isso sim que você consegue aquilo que você quer, porque você vende isso muito bem. É assim, a gente não pisca o olho ouvindo você falar. é verdade. Eu amo o que eu faço. Parabéns. Obrigada. Muito Eu que agradeço. obrigada mesmo. Eu que Então é agradeço.